Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula, aula 00. Essa é a aula que a gente vai rever aqueles conteúdos que a gente tinha visto em sala de aula. Tudo que a gente conversou em sala de aula até agora, a gente vai rever, claro que de maneira resumida, para que a gente possa ter uma ideia, uma lembrança de tudo aquilo que a gente já conversou na sala de aula. Afinal, já faz mais de um mês que a gente não se vê, para minha profunda tristeza, obviamente, mas a gente vai tentando superar essa tristeza com bastante alegria e espero que com bastante conteúdo relevante para vocês, tá bom? Então eu preparei alguns slides para facilitar a nossa conversa e nós vamos então para esse primeiro slide, né, que a gente justamente está falando sobre o que a gente vai fazer agora, que é a retomada de conteúdo, rever os pontos principais que a gente aprendeu em contabilidade. Então, a primeira coisa que a gente conversou quando começamos as aulas foi para que ou por que um administrador deve estudar contabilidade se o curso é de administração, né? E a gente falou das funções principais que o administrador tem dentro de uma empresa. Um administrador, ele estuda contabilidade e outras disciplinas porque ele tem 4 funções básicas dentro de uma empresa, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Certa resposta. No planejamento, a contabilidade permite que ele registre e meça também os recursos da empresa. E a gente fazer um planejamento sem ter informações da contabilidade seria desastroso para a empresa. Organização, porque é a contabilidade que controla a questão financeira, o dinheiro da empresa. E como vocês sabem, por melhor que seja a empresa, a gente precisa ter recursos financeiros para gerir essa empresa. Tem a questão da direção também, que como você pode dirigir uma empresa, tomar decisões sem ter informações. E o controle, que de nada adianta você planejar, organizar, dirigir se você não controlar, não verificar os seus resultados, se eles estão sendo alcançados ou não. Tá legal? Então por isso que o administrador, o bom administrador, deve estudar contabilidade, deve ter um conhecimento mínimo da contabilidade. E o que é a contabilidade? A contabilidade, de maneira bem resumida, é uma ciência social que, através da execução de serviços técnicos, ou seja, ela controla, organiza, estuda e avalia o patrimônio. Lembra que a gente falou bastante dessa palavra, patrimônio, de uma entidade, seja física ou jurídica, permanentemente. Então, a contabilidade, ela acompanha a movimentação dos recursos dentro da empresa. Então lembrem sempre, os recursos que são colocados dentro de uma empresa, eles têm uma origem, eles precisam ser demonstrados de onde eles vieram e no que eles foram usados. Tá legal? Então essa é a principal questão da contabilidade. Aqui eu trago uma informação para vocês, que de acordo com o levantamento do Sebrae, 48% das empresas fecham antes de completar 12 meses de existência. E a gente pode colocar nessa conta a questão da falta de uma contabilidade organizada ou a falta de informações contábeis. Tá joia? E quem são os usuários da contabilidade? A gente conversou longamente e detalhadamente sobre esses usuários da contabilidade e eu quero colocar destacar alguns. Os sócios, porque os sócios, eles precisam ver se o negócio está dando retorno, o retorno que eles planejaram. Os administradores também, se eles vão entregar resultados para quem é o dono da empresa, no caso da empresa não ser deles, né? Tem também empregados, isso aqui principalmente se aplica aos empregados quando
existe a chamada participação nos lucros ou participação nos resultados. Os empregados têm muito interesse em saber se a informação contábil é correta, justamente para saber se eles vão receber aquilo que lhes é devido, né? Os bancos, para ver se a empresa tem capacidade de pagar os seus empréstimos, qual a sua capacidade de endividamento, para aumentar limite bancário, etc. Qual é o melhor negócio para sugerir para a empresa, qual o melhor tipo de conta. Os investidores, quando olham para a empresa, eles precisam de informações contábeis confiáveis para saber se aquela empresa ela dará o retorno esperado ou não. E o governo, obviamente, porque das corretas informações contábeis também vem a correta apuração de impostos. E o governo, obviamente, vive da arrecadação dos tributos, seja das pessoas físicas, das pessoas jurídicas. Então ele tem interesse também em que essa informação contábil seja a informação contábil da melhor qualidade possível. A gente comentou também sobre a questão da evolução histórica da contabilidade. É verdade. A evolução histórica da contabilidade, ela está pautada, obviamente o homem, como todos sabem, ele era andarilho, não tinha morada fixa, né? Ele era nômade. E ele passa então a sedentarização. O que é sedentarização? É a hora que o homem resolve fixar morada em determinado lugar. Então, a partir do momento em que o homem começa a conviver em sociedade sem explorar somente os recursos e abandonar aqueles recursos e consumir os recursos disponíveis em outro lugar, ele fixa morada em determinado lugar, ele precisa começar a controlar o seu patrimônio. Isso aí já vem de tempos antigos. A gente tem registros da antiga Suméria, 6.000 anos atrás mais ou menos, que já demonstram uma espécie de conta, de você contar aquilo que você tinha, né? Também na Bíblia, para aqueles que acreditam ou não, mas como informação histórica também é demonstrado ali sobre a contabilização, uma espécie de a contagem do patrimônio, né? Mas isso fica mais claro, na verdade, quando a gente tem o Luca Pacioli, que ele publica o método das partidas dobradas. O que significa o método das partidas dobradas? Que na verdade é a base de toda a contabilidade. Toda a movimentação financeira dentro de uma empresa, ela tem origem, uma ou mais origens de recursos, e ela tem destino, um ou mais destinos. Por exemplo, se você vai abrir uma empresa, coloca 10 mil reais dentro da empresa, coloca esse 10 mil reais numa conta bancária, a contabilidade entende o seguinte: olha, esse recurso saiu da onde? Saiu dos sócios, saiu do capital social, e o destino desses recursos foi o banco, a conta corrente da empresa. Tá legal? Isso a gente viu bem lá no finalzinho, né? Vou adiantando um pouco o final, mas a gente chegou a ver isso lá no final, quando a gente começou a falar de débito e crédito. Olha só, eu trouxe isso aqui para a gente lembrar que o patrimônio é, em princípio, o objeto de estudo da contabilidade. E a gente falou várias vezes que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e também as obrigações. Ora, bom se fosse, né, que a gente só tivesse bens e direitos. Eita, maninha! Aí o nosso patrimônio estaria sempre em
em crescente, né? Sempre crescendo. Mas é fato que os bens e direitos, eles são elementos no patrimônio que eles aumentam o nosso patrimônio. Quanto mais bens e direitos eu tenho, maior é o meu patrimônio. Por outro lado, se eu tenho obrigações, que também a gente pode falar... Ih, rapaz, que loucura! A gente pode chamar de dívidas. Se eu tenho dívidas, obviamente, o meu patrimônio, quanto mais dívidas eu tenho, menor será o meu patrimônio. Dessa forma, a gente precisa lembrar, então, que o ativo, as contas de ativo, que são as contas de bens e direitos, elas vão sempre impactar o nosso patrimônio de maneira positiva. Ou seja, quanto mais bens, mais direitos eu tenho, maior será o meu patrimônio. Por outro lado, as contas de passivo, que são as obrigações, tanto com os terceiros, com outras pessoas que não são a empresa, quanto com os próprios sócios da empresa, esse impacto, quanto maior for uma obrigação, menor o meu patrimônio. Tá legal? Isso a gente também viu bastante, a gente aprendeu a classificar o que eram os bens, quem eram os direitos, quem eram as obrigações, e está mais detalhado lá no material. Eu acabei antecipando isso aqui, esse slide que vocês estão vendo. Bens e direitos são elementos positivos, obrigações são elementos negativos, tá bom? Eu antecipei no slide anterior. E agora, para a gente não confundir. Patrimônio, quando eu falo só patrimônio, eu estou falando do conjunto de bens, direitos e obrigações. Agora, já quando eu falar em patrimônio líquido, o patrimônio líquido é representado pela diferença entre ativo e passivo. Ou seja, tudo que eu tenho de bens e direitos, tirando tudo aquilo que eu tenho de obrigações, a diferença entre os dois é o patrimônio líquido. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A gente também conversou sobre a apuração do resultado. Toda empresa, né, toda organização, ela precisa de receitas, né, para ela sobreviver, e para ela conseguir alguma receita, ela vai precisar de despesa. A despesa, ela é o consumo de bens e serviços, ela é um sacrifício necessário para que a empresa obtenha receita, obtenha renda, a entrada de recursos financeiros. Na maioria das empresas, 99,97% das empresas, eu diria, você tem as receitas através da venda de produtos e da venda de serviços. Ou uma, ou outra, ou às vezes as duas. Existem empresas que tanto vendem produtos quanto vendem serviços. A maioria das empresas faz uma coisa ou outra, mas existem empresas que fazem as duas coisas. E aí o que acontece? Quando a gente tem mais receita que despesa, a gente tem um lucro ou superávit. Quando a gente tem menos receita que despesa, a gente tem prejuízo ou déficit. Isso é muito fácil de entender quando você olha para o orçamento familiar, para o seu orçamento, o orçamento da sua casa. Quando você tem um salário e maior, um salário acima daquilo que você gasta, você tem um resultado positivo, você tem um lucro. Glória a Deus! Quando você gasta mais do que ganha, você tem um prejuízo ou déficit. Isso pode ser aumentado, porque dependendo da situação, você vai usar limite bancário, esses limites bancários vão gerar juros e muitas outras questões, tá bom? Esse é o último slide que eu tenho preparado para vocês.
A próxima aula, a aula 001, a gente vai entrar então no assunto que a gente já antecipou um pouco na aula presencial, mas que a gente vai entrar de maneira mais detalhada com esse assunto, que é a questão do débito e crédito, de entender aquela questão de origem e destino. A gente vai avançar nisso, né? Eu vou fazer do zero lá para a gente lembrar bem e a gente dá sequência na disciplina, que ela é toda baseada na questão do débito e crédito, de onde sai o recurso e para onde vai o recurso. Vocês entendendo isso, vocês vão estar com a contabilidade dominada. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Eu me despeço aqui. Fico à disposição para caso vocês tenham dúvidas, questionamentos e queiram perguntar alguma coisa, vocês podem comentar lá na sala de aula, na atividade vocês podem fazer os comentários de vocês e eu posso responder. Um abraço então e até a próxima aula.